Olá, tudo bem? Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você sabe a diferença entre solidão e solitude? A solitude é o estado de estar só, você decidiu estar só. A solidão não é uma opção, você fica só, você se sente só. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Fique com a gente. A Bíblia nos traz vários exemplos de pessoas que se sentiram só, mas também é um exemplo clássico de uma pessoa que decidiu estar só. Há um texto que eu quero dividir com vocês no dia de hoje. Mateus, capítulo 14, os versículos 22 e 23. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Solitude. Ou seja, Jesus decidiu estar só. É uma opção. Ele simplesmente não queria estar com ninguém. É importante nós termos o nosso momento de solitude. Na verdade, nós precisamos desse momento. O momento de solitude é o momento em que estamos só. Geralmente quando a gente vai orar. A própria palavra diz que quando a gente for orar, a gente vai ao nosso quarto, tranque e oremos. A solitude é um momento nosso, geralmente nosso e Deus. É um momento em que nós oramos ao Senhor. É um momento em que nós escolhemos estar só. Ao contrário, a solidão não é uma opção. A solidão é se sentir só. A solidão está entre as pessoas, você no meio de uma multidão e, no entanto, se sentir só, abandonado. Muitas são as razões que nos levam à solidão. Autoestima, pressão social. A solidão nos afasta das pessoas. A solidão faz com que a gente simplesmente ignore a nós mesmos, de tal ponto ou de tal forma que a gente não quer mais saber de ninguém, não por opção, mas por um sentimento de abandono das pessoas. A solidão nos faz se sentir abandonado pelos que nós gostamos, pelos que nós amamos, pelos que se relacionam conosco. A solidão não é uma opção. E é perfeitamente possível a gente fugir desse sentimento. As Escrituras nos dão um norte. E esse norte, vamos continuar a falar sobre ele. Em Mateus, no capítulo 27, nós vamos ver o cenário da cruz. Há um momento nas Escrituras, no capítulo 27 do livro de Mateus, em que Jesus não escolheu estar só. Ele se sentiu só. Ele se sentiu solitário, abandonado. Quando Jesus estava na cruz, ele gritou por Pai: Pai, por que me abandonaste? Jesus estava ferido, machucado, em dores. E naquele momento, quando ele toma os nossos pecados, ele se sentiu só. A solidão tomou com ele. A solidão o envolveu. E as Escrituras nos traz essa informação de forma extremamente clara. Portanto, o próprio Jesus teve seu momento de solidão, como teve vários de solitude. A solidão, ela precisa ser identificada em seu problema. Qual o problema que leva a você a se sentir só? Você identificando o problema, você precisa buscar a causa. O que causa esse sentimento de solidão? Lembremos que a solidão não diz respeito ao fato de simplesmente você não ter ninguém ao seu lado. Você pode estar entre várias pessoas, amigos, vizinhos, entes, família, mas ainda assim se sentir só. Identificando o problema, buscando a causa, você precisa mudar a maneira de pensar. Você não pode se julgar, você não pode se autonegar, você não pode se autoavaliar num padrão que você sabe que nunca chegará nele.
Portanto, você precisa mudar a maneira de pensar. A forma de como você pensa, a forma de como você age precisa ser pautada nas Escrituras Sagradas, na Santa Bíblia. Portanto, o crescimento espiritual, a forma de como você se relaciona com Deus, você permite o agir do Espírito Santo na sua vida, pode sim mudar a forma de você se sentir em relação às outras pessoas, em relação a você mesmo. E nós, da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja do Senhor, nós cristãos, nós podemos ser esse instrumento na sua vida. Se você frequenta uma igreja evangélica e você está se sentindo só, abandonado, simplesmente ignorado pelas pessoas, procure o seu líder, externe para ele esse sentimento, mude a forma de pensar, procure o problema, identifique a causa, mas principalmente trabalhe o espírito, se relacione melhor com Deus, busque estar mais próximo de Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é o melhor de todos os instrumentos para suprir essa falta de companhia. E quando você entender que a Bíblia, a Palavra de Deus, lhe supriu essa ausência de pessoas, você vai entender que estar perto de outras pessoas, sim, é importante. Deve acontecer, mas não pode ser toda a razão de sua vida, porque nossa vida precisa ser pautada em Jesus Cristo e Ele é melhor de todas as companhias. Tendo Jesus como companhia, todas as pessoas que estão ao nosso redor, que em algum momento parecia distante, ainda que fisicamente estivesse próximo, vai fazer sentido e a relação vai ficar muito melhor. Jesus Cristo é o grande exemplo. Teve momentos em que quis estar só, subia ao monte, orava, ele queria um momento mais de intimidade com Deus. Perfeitamente possível e deve. Isso deve acontecer na nossa vida. Eu faço e imagino que você pode fazer também. Um momento de solitude. Entretanto, a solidão não é bom. A solidão não ajuda. A solidão atrapalha a nossa vida. E para isso, identifiquemos o problema, busquemos a causa, mudemos a nossa forma de pensar. Trabalhemos o nosso espiritual através das Escrituras. E principalmente, nos relacionemos com os irmãos da nossa fé. Que Deus te abençoe. Não sei qual é a sua situação, se você decidiu estar sozinho ou se você se sente sozinho. Quero te dizer que a partir de hoje, se você está se sentindo sozinho, Jesus Cristo é a tua companhia. Ele está pronto para pegar na sua mão e conversar com você através das Escrituras. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos conforta, nos é companheira. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós sabemos que tem um amigo e um companheiro, alguém que caminha conosco por todos os lugares. E, portanto, nós pedimos, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus continue contigo, caminhando contigo. Se preciso for, que Deus te carregue nos braços, porque Ele está disposto a isso. Depende de você. Se você procurar e dizer, Senhor, eu quero ser teu amigo, vem ser meu amigo também. Deus te abençoe e até a próxima.